Olá! No trecho anterior da nossa leitura, o Robson Crusoe vê uma oportunidade de talvez fugir de onde ele está. O último parágrafo lido foi: mas nesse momento tive a mente tomada por minhas prévias ideias de liberdade, ao pensar que estava a ponto de ter sob meu comando um barquinho. Assim que o patrão se foi, tratei de me preparar para a viagem. Não uma pescaria, muito embora não soubesse nem chegasse a imaginar para onde iria. Desde que saísse dali, qualquer rumo seria bom. E agora seguimos, na leitura. Meu primeiro estratagema foi iludir o Mouro, pedindo-lhe que trouxesse alguma coisa para nossa manutenção a bordo. Quando lhe disse que seria impensável comermos do pão do nosso patrão, ele concordou e pôs-se a guarnecer o barco de 3 moringas de água doce e uma grande cesta com biscoitos ou torradas feitas à moda local. Eu, sabendo onde estava o caixote de garrafas do patrão, claramente retiradas, a julgar pelos fabricantes de algum navio inglês capturado, levei-as para o barco também, com o Mouro ainda em terra, como se elas já estivessem lá desde antes, à disposição do dono. Além disso, pus a bordo um grande bloco de cera de abelha de mais de 20 quilos, um rolo de corda, uma machadinha, um serrote e um martelo, coisas que nos foram de grande utilidade mais tarde, em especial a cera para fazer velas. Então reparem que, tendo a oportunidade de sair com barco, ele não se precipita, mas planeja uma fuga, colocando mantimentos, certos utensílios que podem permitir a durabilidade, porque sair desembestado pelo nada também não funciona, A ideia dele era realmente fugir para longe. E sempre essa antecipação, Ele fala aqui da vela que mais tarde seria útil, Preguei-lhe ainda no Mouro, outra peça, na qual ele também caiu com a mesma ingenuidade. O nome do Mouro era Ismael, mas chamavam-no de Mule ou Moley. E foi assim que o tratei, dizendo: Moley, as armas do patrão já estão no barco, mas sei que é no navio que ele guarda a munição. Se você fosse pegar a pólvora e balas lá, talvez pudéssemos matar para nós uns alcamis, aves semelhantes ao nosso maçarico. Nosso, no caso, ele é inglês, então não são aves nativas brasileiras. Tudo bem, ele disse, vou buscar um pouco. E com efeito voltou com uma bolsa de couro com quase 1,5 libras de pólvora, se não mais, e outra com 5 ou 6 libras de chumbinho, além de algumas balas, e pôs tudo no barco. Enquanto isso, achei um pouco de pólvora na cabine grande do patrão, com a qual enchi uma das maiores garrafas do caixote, que já estava quase vazia, após passar para outra o que ela ainda continha. E assim, dispondo de todo o necessário, saímos para pescar. No forte, na entrada da barra, éramos conhecidos, e ninguém nos deu atenção. Não estávamos a mais de 1 milha de distância quando baixamos nossas velas e nos pusemos a pescar. O vento soprava de norte-nordeste, o que era contra meu desejo, pois se soprasse do sul, eu de certo seria levado para a costa da Espanha e chegaria pelo menos até a Baía de Cádiz. Contudo, independentemente de como soprasse o vento, eu já estava decidido a deixar aquele lugar horrível em que me encontrava, abandonando o resto ao destino. Então ele sabia, ele tinha a noção que ele estava dando um primeiro passo, que essa fuga, ainda que bem sucedida, teria limites, E o que ele fez foi se preparar dentro dos limites do que ele podia. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, às vezes, se a gente só dá um passo, e é a sensação que eu tenho, quando eu leio o Robson Crusoe, tem autores que dizem que ele é um exemplo de empreendedor, tem todo tipo de leitura sobre essa obra. Mas me chama sempre a atenção como ele se culpa, por ter desobedecido o pai. Recapitulando, a gente já passou por isso nas leituras. Quando acontece alguma coisa muito ruim, ele atribui isso a um justo castigo divino e menciona
em termos bíblicos, esse entendimento, mas ele vai tomando atitudes conforme o que lhe acontece, aprende com isso e em alguns momentos aproveita oportunidades. Então, nesse momento, se ele achasse que só era possível fugir desse lugar onde ele está num navio completo, provavelmente ele nunca tentaria nada. Então, ele vê a oportunidade num barquinho que é pequeno, mas que cabe, né, uma certa quantidade de mantimentos, armas, utensílios, e ele também tem noção que, além disso, haverão outros passos necessários que ele ainda não pode prever, né? Por isso que ele diz aqui, né, estava decidido a abandonar aquele lugar e o resto, abandonando, né, ou seja, confiando o resto ao destino. Depois de algum tempo pescando sem pegar nada, pois quando fisgava um peixe eu não o puxava para que o Mouro não visse, eu disse a ele: não está dando certo, o patrão não ficará satisfeito, temos de ir mais longe. Sem desconfiar de nada, ele concordou, e como estava na proa, içou as velas. Eu, estando ao leme, levei o barco quase mais uma légua adiante e lá parei, como se fosse pescar. Dei então o leme ao garoto, fui para frente, aproximei-me do Mouro e, fazendo de conta que me abaixava para apanhar alguma coisa, peguei-o de surpresa, metendo um braço entre suas costas e joguei-o ao mar por sobre a borda. Logo ele voltou à tona, pois boiava como cortiça, e gritou implorando que o recolhesse, e disse que me acompanharia a qualquer lugar do mundo. Nadava com tal destreza atrás do barco que de certo me alcançaria rapidamente, porque ventava muito pouco. Diante disso, fui até a cabine, peguei um dos mosquetes e lhe mostrei. Mosquete é uma arma. Dizendo que se ele se controlasse, eu não lhe faria mal nenhum. Como não fizera, mas acrescentei: o mar está calmo e você nada tão bem que pode chegar à praia. Se for direto para a terra, eu o deixarei em paz. Mas se chegar perto do barco, acerto-lhe um tiro na cabeça, porque estou decidido a conquistar minha liberdade. Ele então deu meia volta e se dirigiu para a praia, e não tive a menor dúvida de que a alcançou sem problemas, pois era exímio nadador. Eu poderia ter levado o Mouro comigo, se nesse caso afogasse o rapazinho, mas não me arriscava a confiar no primeiro, no Mouro, né? Mal ele sumiu, eu me virei para o jovem, a quem chamavam Shuri, e lhe disse: farei de você um grande homem, se for fiel a mim. Mas se passar a mão pelo rosto em sinal de lealdade, mas se não passar a mão pelo rosto em sinal de lealdade, isto é, se não jurar por Maomé e pelas barbas do pai do profeta, serei forçado a também jogá-lo no mar. O garoto sorriu e falou com tanta inocência que não tive por que não lhe dar crédito. Jurando fidelidade, garantiu que me seguiria mundo afora. Então, ele como ocidental, né, cristão que eu digo de cultura, né, tinha também essa desconfiança do outro, né, e o Mouro era um adulto, então ele escolhe não correr o risco de ter disputas com outro adulto e nem do consumo dos mantimentos, né, das provisões para a viagem, e escolhe ficar com um rapaz mais novo no sentido de inexperiente e mais propenso a seguir, né, a obedecer. Enquanto avistava o Mouro nadando, mantive o barco a barlavento, embicado para o alto mar, para que pensassem que eu estava seguindo para a entrada do estreito, como de fato se deveria supor de qualquer um em sã consciência, pois quem iria imaginar que fôssemos velejar para o sul, rumo à verdadeira costa dos bárbaros, onde populações inteiras de negros, por certo, nos cercariam com suas canoas a fim de nos destruir, onde nem sequer uma vez poderíamos descer à terra sem sermos devorados por feras selvagens, ou por selvagens ainda mais cruéis da espécie humana, né? Quem pensaria que ele se arriscaria como ele estava planejando? E claro, né, gente, que isso é uma obra do século XVIII, é óbvio que tem um componente racista, eurocêntrico, né? É claro que a gente percebe isso, né?
Porém, assim que começou a escurecer, no fim da tarde, mudei de rumo, apontando a proa para sul-sudeste e desviando um pouco para leste, para ficar paralelo à costa. E tendo boas rajadas de vento sobre um mar calmo e tranquilo, velejei tão rápido que acredito que no dia seguinte, às 3 da tarde, quando pela primeira vez avistei terra, não deveria estar a menos de 150 milhas ao sul de Salé, muito além dos domínios do imperador do Marrocos ou de qualquer rei daquelas bandas, pois não víamos mais ninguém. Entretanto, tal era o medo que os mouros haviam me infundido, tão grande o receio de cair em suas mãos, que nem cogitei parar, ir à terra ou deitar âncora, pois o vento continuava favorável, até velejar assim 5 dias. Aí, passando o vento a soprar para o sul, concluí que se algum de nossos barcos tivesse vindo em meio encalço, a essa altura já teria desistido. Aventurei-me, por isso, a aproximar-me da costa e ancorei na foz de um riozinho, sem saber qual era, tão desconhecido por mim quanto a latitude, o país e seus eventuais habitantes. Ele já não sabia onde estava, né? Não vi nem queria ver ninguém, sendo a água doce a coisa mais importante que eu então desejava. Como já era fim de tarde quando demos com esse riacho, resolvemos esperar que escurecesse para nadar até a margem e explorar a região. Porém, logo que anoiteceu, ouviram-se uns barulhos tão horrorosos, latidos, rosnados e uivos de criaturas selvagens, de espécies que não identificávamos, que o pobre garoto quase morreu de medo e me pediu que não fôssemos à terra senão depois de clarear. Bem, Shuri, eu lhe disse, então não vamos, mas pode ser que de dia encontremos homens tão maus para nós quanto esses leões de agora. Aí a gente manda bala e bota eles para correr, replicou Shuri rindo, no inglês desengonçado que aprendera a conversar com os escravos. Contente ao ver como o rapaz havia se animado, dei-lhe um trago de bebida, do caixote de garrafas do patrão, para alegrá-lo ainda mais. E tendo eu aceitado a sugestão de Shuri, que afinal era sensata, lançamos uma pequena âncora e lá passamos a noite imóveis. Digo imóveis porque não dormimos nada, já que umas 2 ou 3 horas depois vimos umas criaturas enormes, sem saber de que chamá-las, e de tipos bem variados, que desceram até a beira do mar e correram para a água, banhando-se aos pulos pelo prazer que sentiam em refrescar seus corpos. Eu jamais havia ouvido rugidos e urros como aqueles. E a gente vai, no próximo vídeo, né, continuar essa leitura. Então, nesse momento, o Robson consegue mudar a sua situação, né, fugir da situação de trabalhos forçados em que ele se encontrava. E vamos ver onde é que isso vai dar. Até o próximo vídeo.